Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast dos ultrabadernistas. Aqui é Alexandre Lessa, o Pico Mal, diretamente da Rádio Solar Brasil, novamente, ao lado do inventor do rock and roll, Marcel Camper, Jorge, beleza? Beleza, Alexandre, bora aí para mais um News, e eu achava que era Chuck Berry. É isso aí. E nessa edição falaremos aí sobre Michael J. Fox não se importar com o reboot de Volta para o Futuro. Façam o que quiserem. Michael J. Fox, conhecido pelo seu papel icônico em De Volta ao Futuro, inclusive nós temos aqui novidade chegando a respeito aí do Michael J. Fox, né? Fica quieto. Por enquanto, fica quieto. Ele revelou que está em paz com a possibilidade de um reboot do filme sem o elenco original. Em uma entrevista à Variety, o ator expressou sua opinião sobre o assunto. Ele deixou claro que não se opõe à decisão de Hollywood de reiniciar a franquia sem ele. Não sou fanático, façam o que quiserem, o filme é de vocês, eu já fui pago. Se eu não me engano, ele chegou a responder pelo Twitter. No entanto, o ator não acredita que seja uma boa ideia. Ele compartilhou sua opinião de que o diretor e roteirista da trilogia, Robert Zemeckis, e o co-roteirista Bob Gale também não estariam favoráveis a um reboot. Não acho que seja necessário, acho que Robert e Bob foram muito espertos quanto a isso, não acho que precise ser reiniciado. Por que você vai esclarecer algo? Vai encontrar uma maneira melhor de contar a história? Duvido. Há alguns anos o roteirista Bob Gale foi questionado sobre o assunto e explicou a Comic Book porque um reboot nunca deveria acontecer, e a resposta foi bem simples. Muitas pessoas já me disseram que eu deveria escrever uma série de viagem no tempo inspirada na trilogia, mas De Volta para o Futuro não é apenas uma história sobre viagem no tempo. O que algumas pessoas nem sempre entendem é que o filme é sobre uma história de família, com elementos de viagem no tempo. A ficção é apenas um artifício secundário em que importa é o arco de McFly. Ele seguiu argumentando que o que atraiu tantos fãs para a trilogia foram os personagens. Essa trama familiar nos faz pensar, meu Deus, meus pais já foram crianças também. Quando você tem 5 ou 6 anos de idade, seus pais parecem figuras divinas e cheias de sabedoria. Parece que nunca envelhecem ou que nunca foram ingênuos como você. De repente você assiste ao filme e começa a entender que seus pais passaram por coisas parecidas com o que você viveu. Considerada um marco do cinema, a trilogia De Volta ao Futuro permanece sendo aclamada por milhões de fãs e críticos especializados. Ao total, os filmes conseguiram faturar 965,8 milhões nas bilheterias mundiais. Lembrando que o último filme da franquia foi lançado em 1990 e acumulou 80% de aprovação no Rotten Tomatoes. E aí? Uma nova versão ou uma nova trilogia de Volta ao Futuro? Não, cara, é até doloroso. É doloroso quando ele diz, não me importo, façam o que vocês quiserem, mas ao mesmo tempo já fui pago. É uma frase, né, bem pro estilo mercenário, mas cara, no fundo eu tô entendendo que ele quer dizer assim, estão insistindo tanto que querem fazer isso, então dane-se. Tipo assim, então fazem. Porque, assim, já conseguimos fazer uma trilogia que, não, cara, acho que em muitos olhos, nem só o meu, mas em muitos olhos cinéfilos sobre De Volta ao Futuro, é uma trilogia perfeita. Uma trilogia que, claro, a gente vai ter sempre aquela preferência. Eu gosto mais do 2, eu gosto mais do 1, o 3 é super divertido. Mas se a gente entender, é um filme único. É um filme único. São você pegar um, dois, né? exatamente. Você nunca vai conseguir ver o 3 se você não viu o 2, né? O 2 ali, você precisa entender o 1. Então é um filme único. E é uma trilogia realmente formidável. Até hoje, aquilo não envelhece em nada. Os efeitos, por mais que tenha efeitos especiais ali, visuais, tudo bonitinho, né? Mas, cara, não envelhece porque aí, mais uma vez, é o que a gente sempre defende. O roteiro do De Volta para o Futuro, inclusive, foi até indicado, se eu não me lembro, o primeiro é indicado a Oscar. Ele foi indicado. Olha, isso é muito raro, um filme de comédia, que é uma comédia de fantasia, ficção científica, mas com um roteiro levado a sério por Hollywood. Falei, cara, esse roteiro aqui precisa ser indicado. Então, através daquilo, Zemeckis e Bob Gale, que ficaram um ano escrevendo o primeiro, né, tirando e revendo, reanalisando, fizeram elementos para funcionar. O filme funciona em tudo, desde a trilha sonora até os atores escolhidos a dedo. E muitos não sabiam quem era Lea Thompson, quem era, né, o Crispin Glover, quem era o próprio, acho que talvez o mais famoso ali era o Christopher Lloyd, né? Tinha uma série de táxi lá. Né, tinha. Não, ele já tinha feito filmes assim, por exemplo, meio com Milos Forman, né, o Estranho no Ninho, mas também nunca foi o protagonista, né? Sempre foi aquele...
Mas era periférico. Exato, mas tinha um nome, assim. E o Michael J. Fox também não era tão famoso. Quem conhecia ele era da série... Estava ficando, da série Family Ties, que aqui ganhou o nome de Caras e Caretos. No início dos anos 80, passava na Sessão Aventura. A Globo chegou a passar alguma... E ele era molequinho, então tem uma história... A gente vai... De Volta ao Futuro merece um baderna, então eu não vou me adentrar muito, porque tem muitos elementos super maneiros de se contar. Mas, cara, é uma trilogia perfeita em que ele só diz isso. Cara, é tão perfeito que, assim, não precisa fazer mais. Eu já ganhei, fui pago, como o Lloyd foi pago, meus amigos na época foram pagos. E os fãs defendem que não precisa mais. Se vocês ainda continuam insistindo com isso, então... façam e vê no que vai dar aí. Ou seja, ele tá falando, eu não me importo mais. Mas que e no final da matéria ele diz, mas que a qualidade pode não ser mais a mesma, porque tudo já foi contado ali. É um fechamento, o terceiro é um fechamento brilhante, é um fechamento genial, onde fica até a mensagem, o futuro é o que você faz dele, acabou. Né? O Lloyd fala, né? O Dr. Brown fala, é bonito isso. Ele termina com a Jennifer, o DeLorean destruído. Bom, enfim... pô, pra que ficar, né, estão remexendo nisso, não? E eu lembro, Alexandre, que tem uma foto no final dos anos 90, ali virada de 99 para 2000 por aí, onde de tanto encher o saco dos Zemeckis e do Bob Gale de fazer um De Volta ao Futuro 4, onde até o Jay Fox ainda tava, né, ele já tinha sido diagnosticado, mas não tava, né, nesse, né, no grau que tá hoje, né, da doença. Ainda tinha acabado até de fazer Espíritos, né? Que foi de 98, se eu não me engano. 96. Então acho que essa matéria foi um dos últimos filmes dele, assim, dele ainda inteiro, né? Ele já tinha doença. No máximo, depois são só aparições, às vezes é uma cena num filme. Até porque no início dos anos 2000 ele ainda fazia aquela série Spin City, né? De rádio, por isso eu tô falando, ele ainda o grau da doença não estava manifestado. Ele já tinha sido diagnosticado, mas não estava, né, na coisa do Parkinson tão avançado. E aí insistiu muito pro Zemeckis e o Bob Gale falar: porra, peguem o Jay Fox, peguem o Lloyd, que tava bem, peguem os dois, façam De Volta ao Futuro 4. Eles foram capazes de anotar numa placa, tanto o Zemeckis quanto o Bob Gale, botaram assim, De Volta pro Futuro 4, com aquele símbolo de proibido, assim, ó. Saíram, procurem aí no Google, vocês vão ver, bota Robert Zemeckis, Bob Gale, De Volta ao Futuro, né, Back to the Future 4, no. Cara, eles fizeram assim, então... Se os próprios criadores tanto falaram, cara, já contamos essa história, parem de encher o saco com isso. Então acho que foi o que o Jay Fox mais ou menos fala nessa matéria. Eu já fiz o meu trabalho, já fui pago. Querem insistir no erro? É com vocês. Pra mim isso daí mostra a falência criativa que o Hollywood vive hoje em dia, né? E isso já vem de muito tempo atrás. Até lembro, estava vendo algumas coisas relacionadas, né, a entrevistas antigas, né, e tal, e apareceu o Tim Burton falando assim, não, foi a primeira vez, né, quando falaram do Batman Retorno na época, né, ele falou que foi a primeira vez que eu ouvi a palavra franquia numa reunião, né, de produtores e diretores e tal, né, dos produtores chegarem e falarem a palavra franquia. E esse que é o problema, muitas vezes você tendo assim, tipo um De Volta ao Futuro da vida, tem coisas que infelizmente Hollywood não consegue entender isso, mas tem coisas que são sagradas. Exatamente. Você tem que deixar do jeito que tá, entendeu? Você pegar de repente, sei lá, um parque dos dinossauros, né, Jurassic Park, por exemplo. Não vamos fazer mais não sei o que. Deixa do jeito que tá, os efeitos funcionam, você tem um animatrônico, você tem o digital ali funcionando perfeitamente. Mesmo De Volta ao Futuro. Não, mas vamos realçar os efeitos, deixa do jeito que tá, entendeu? George Lucas, por exemplo, não respeita muito isso. E, né, aí começou a colocar um monte de coisa desnecessária. Não, vamos refazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. E isso daí depois tira a atenção, porque tem coisas ali que não fazem sentido quando você pega infelizmente, essa trilogia remasterizada aí que a gente não consegue pegar o original, né? O próprio visual lá, por exemplo, do Jabba não era aquele, era tipo um cara gordão e tal, né? Depois transformaram ele naquele... É diferente, né? Naquele minhocão e tal. E, então, assim, tem coisas que são sagradas. De Volta ao Futuro, por exemplo, apesar dos pesares, né? Você tem uma coisa ou outra que você às vezes pode reclamar ali. Não, mas isso aqui não envelheceu muito bem, essa coisa da mãe beijar o filho e tal. Enfim, no primeiro, assim, mas é feito do modo como é feito, do modo como é executado. É um negócio bem feito, um negócio que faz sentido, né? E como ele falou também, você vai contar essa história de um jeito melhor do que foi contado, né? Porque eles são a galera que meio que passou essa adolescência dele, não tanto adolescência, mais a infância mesmo, né? Os Zemeckis, Bob Gale, né? Você pega tem um pouco do Spielberg, George Lucas e tal, que eles foram envolvidos aí
na produção e tal. Não, vamos jogar pra 1955 e tal, aquela coisa, né? O início do rock and roll e tal, bababá, aquela coisa, né, meio nostálgica da lanchonetezinha, aquele dinerzinho, né? Não, tocando, sempre tocando uma musiquinha da época, né? Nos anos 80 era Michael Jackson, Mr. Sandman, Mr. Sandman era nos 55. Então, assim, aí hoje em dia vai querer colocar politicagens que não precisam, vai querer, não, vamos jogar, sei lá, vamos fazer um De Volta ao Futuro, vamos jogar em 68, vamos botar lá, né, os conflitos Panteras Negras com a polícia, não sei o que, sabe? Não é isso, a história não é isso, né? Nunca foi uma história política. Até tem essa brincadeira, fala, não, mas o cara ele tá varrendo o chão e tal, não sei o que, né? Fala, não, porra, prefeito, eu tô sendo prefeito e tal, cara, prefeito de Rio Vale. Aí eu vou limpar essa cidade, já começa limpando o meu chão aí. Né? E fala, né, o cara é negro e tal, tá ali e tal, não, prefeito Gold Wilson, soa bem. Soa bem. É bonito, né? Agora que depois você vê que o cara virou prefeito mesmo, né? Exatamente. Aí você fica naquela, pô, será que ele... Quem plantou a ideia? Quem plantou a ideia e tal. Enfim. E é legal, o cara, né, hoje em dia, infelizmente, o Hollywood tá essa insistência de querer colocar politicais e querer fazer, né, essa coisa de jogar um contra o outro o tempo todo, tanto público quanto, né? Ideologias, né? Das ideologias e tudo mais. E quando você pega De Volta ao Futuro, cara, é uma aventura onde o cara descobre como é que eram os pais dele naquela época, porque eles já estão velhos, estão tipo 40 e tantos anos, quase 50 anos de idade, como é que eles eram adolescentes e tal, né? E, pô, até descobre até mentiras, né? Fala, caramba, pô, Jorge, nem sei como é que eu nasci, né? O cara é todo, né? Aquela coisa de, pô, o pai dele era nerdão e tal, a mãe dele, né? Não, então, como eles se encontraram, como eles se conheceram. Então, ele chega no final do filme, ele tem dá esse valor maior, né? A relação deles e tudo, né? E a relação da família, que quando a gente vê o começo do filme, ele não se dá bem com ninguém ali, né? Ele tá naquela família, mas ao mesmo tempo, né? Aquela coisa, né? O irmão dele mais velho meio lerdão, a irmã dele também meio lerdona, né? O pai dele lerdão e tal. Tio preso, né? O tio preso. Inclusive, não sai do cercadinho, né? Não sai do cercadinho e tal. Então, todas essas coisas, que tem até callback depois nos outros filmes, né? É tudo tão bem orquestrado, tudo bem encaixado, montado, que é muito pouca coisa que você chega assim e você fala, não, isso aqui pode trocar, aquilo dali não sei o quê. Pra mim, funciona do jeito que tá. Realmente pouquíssima coisa ali que alguém talvez chegue e fale, não, mas isso aqui não tá tão legal assim e tal. Os filmes funcionam ainda hoje, apesar dos efeitos especiais, obviamente, estarem datados, porque o primeiro foi feito em 84, né, e lançado em 85, né, o segundo e terceiro 89, né? 89, 90, né, então é aquele que chama que é back-to-back, né, filmes, 2 filmes ao mesmo tempo, né, O Senhor dos Anéis foi feito assim também, mas 3 filmes ao mesmo tempo, e depois, né, foi separando e editando e tal, né. Então, todo esse cuidado que tiveram na época para fazer o melhor filme possível, com os melhores recursos possíveis, com os melhores atores possíveis, que o Eric Stoltz mesmo falava, não, ficou entre o Eric Stoltz e o Michael J. Fox, não, chama o Eric Stoltz, porque o J. Fox está trabalhando lá no Family Ties e tal, não vai poder, né, ele sempre foi a primeira escolha dele, né, filmaram 2 semanas com o Eric Stoltz, botaram ele pra fora, falaram, não tá funcionando legal e tal, chama o cara, aí o J. Fox mesmo, você vê que uma grande porção do filme na verdade é filmada à noite, as cenas, né, que aparecem no filme, por causa disso, porque na parte da manhã ele tava trabalhando. Aquele estacionamento do Pinheiro Solitário foi todo durante, depois, a saída assim, porque você vê, por exemplo, quando ele chega em 55 é à noite, o clímax do filme se passa à noite. À noite, na torre ou lá. Ele vai fazer o treino, é à noite, né, exatamente, fazer o teste do DeLorean e tal. Então, quando você percebe isso, assim, um pouco dos bastidores, o que aconteceu, faz um pouco de sentido, né? Verdade. Então, E aí trabalhou feito um louco também, ele, né? Pô, de manhã gravava ele comia num trailer, almoçava no trailer, saía, pegava o skate, teve que aprender a andar de skate, e ele confundia os roteiros, cara. Ele tava com o roteiro da série na mão, De Volta ao Futuro na outra. Qual era a frase do McFly e qual era a frase do Ben, alguma coisa lá. Cara, loucura. Então, esse é o tipo até de como é que eu posso dizer? De empenho na atuação do J. Fox ali e tal. Falando mais especificamente dele aí, né, os outros atores nessa época não estavam tão atarifados quanto ele, então eles conseguiam focar melhor, né? Focar melhor naquele trabalho específico, né? Então, assim, é o tipo de empenho que são poucos atores que a gente consegue ainda pensar assim dentro de Hollywood, que consegue fazer esse tipo de coisa, né? É um amor total realmente se jogar, assim, né? E são realmente poucos, assim, se a gente for contar, conta na mão, assim.
tem o Chris Hemsworth, até colocaria dos mais recentes, né? Fez Extração 2, não sei se chegou a assistir. Sim. Bom pra caramba. É bom, sim. Mas, assim, no caso deles é o empenho físico, né? Sim. O próprio Tom Cruise com os filmes da franquia Missão Impossível. Sim, né? Cenas perigosas. Coisa do cara, sabe? Malhar e bombar e tal, não sei o que. São poucos os atores que a gente vê. Uma entrega, né? Tipo Uma entrega, assim, né? E hoje em dia, hoje vai ter frescura também, sindicato vai entrar no meio, não sei o quê. Antes tinha um pouco mais dessa facilidade, né? Dos caras terem que filmar à noite, tudo e tal, com, sei lá, 17 anos, eu acho. Não, tá com uns 20, eu acho, na época já. Né? Já tá. Né? O personagem tem 17 anos. O personagem anos, tinha 17, Então, assim, você pegar meio que essa magia que foi feita lá, começou com essa equipe, né? A gente fala às vezes dos Zemeckis e tal. É equipe. Se o cara não tá com uma equipe bacana por trás, não adianta. O filme não vai vingar. Não vai andar. Fazer 3 filmes assim que são redondinhos, funcionam muito bem. Hoje em dia, eu acho muito difícil. E como eu falei, né? Vão querer mexer e vão querer colocar outras coisas, outros elementos ali que não pertencem para conversar mais com o pessoal de hoje em dia. E eu não vejo por aí também. Eu acho que se você você pode fazer um filme de viagem no tempo, mas não precisa ter o nome De Volta para o Futuro, que saíram vários outros depois, né? Sim. Você não precisa utilizar a franquia, que na minha opinião é uma das franquias, das trilogias até mais redondas que tem dentro do cinema. Você não precisa pegar esse IP e criar uma outra. Cria uma coisa nova. Vai fazer outra coisa nova. Porque, assim, criatividade tem, mas você tem que achar. E lá em Hollywood tá uma situação complicada. De novo, voltando aí por causa da greve do roteirista, tá mais 70 dias já essa greve deles. Vai ficar durante mais tempo, porque tem mais gente entrando, né? E vai se tornando escassa a criatividade, porque os estúdios têm essa necessidade de focar só no que é bonitinho ou que, entre aspas, vai vender mais ou vai atrair um público. Mas se você faz um filme de qualidade, o público vem. E é isso que Hollywood não consegue, ou pelo menos no caso, principalmente os produtores. A galera graúda, a gente sabe disso, né? Porque tem realmente muitos diretores lá que não tem, né? Tanto... O cara trabalha de aluguel, é verdade, né? A verdade é essa. Nem todo diretor de Hollywood tem uma filmografia extensa e tudo mais. Não tem tantos trabalhos. Geralmente fazem muito trabalho mesmo pra televisão e tal. A não ser que caia assim numa HBO da vida e tal. E às vezes o cara consegue, né? Ir para um patamar um pouco mais elevado. Mas é isso que acontece, cara. Assim, acho que o Hollywood tem que dar essa reformulada aí em como que eles abordam as franquias e quais franquias realmente pode servir assim para utilizar para criar coisas mais diferentes ou que tragam novas, uma mesmo. outra. Não, porque eu tô falando aqui, mas ao mesmo tempo eu tô pensando assim, que o que seria mais interessante, na minha opinião, de fazer é você às vezes pegar um filme que foi um fracasso de bilheteria de público antigo, que ninguém meio que se importa. Sim, reformulado. E aí você pega aquela ideia e você joga pra frente e você faz uma coisa diferente. É verdade. Entendeu? Eu, por exemplo, um dos caras que eu mais admiro até em Hollywood hoje em dia é o James Wan. Porque o James Wan, ele é um cara que, assim, a grande maioria dos filmes que ele filmou, ele acabou criando franquias. Você vê, por exemplo, Jogos Mortais. Ele, no caso, foi ele e o Liu Anel que, né, Sobrenatural, dirigiram, né? Sobrenatural, tá o 5 aí no cinema, nessa altura do campeonato, não sei se ainda tá, né, na Porta Vermelha e tal. Isso. Quer dizer, 5 filmes dentro da franquia. Você tem o próprio, né, o Invocação no Mal. Sim. Né, e assim, o que ele realmente saiu da franquia pra ir pra outro foi do Aquaman. Sim. Porque todos os outros filmes que ele foi fazendo, ele geraram sequências. Então, ele foi um cara que ele criou franquias. Né? E assim, são filmes que não são necessariamente caros assim para fazer, o orçamento não é grande, mas tem um retorno bacana, né? Não vou dizer que Sobrenatural é uma obra-prima do terror e tal, Evocação Mal, não tem, para mim, não acho, mas são filmes que são bem feitos. Sim. Né? Eles são eficientes no que eles propõem, naquilo, né? que eles se propõem a fazer. Exato. Então, assim, quer fazer um dinheiro bom, pega uma franquia que ninguém se importa, ou que não fez sucesso nenhum, e trabalha em cima dela. É melhor do que pegar uma franquia amada por uma grande geração aí de pessoas e acabar fazendo um trabalho horroroso que ninguém vai assistir. Isso aí acaba saindo um prejuízo no final das contas, né? Todo mundo sai no prejuízo, sai no prejuízo. O pessoal que teve que trabalhar na produção e os produtores e, né, enfim, diretores também. Falo diretor, no caso, não só o diretor de cinema, mas o diretor da empresa, né? Sim.
que acaba botando dinheiro no negócio e fala, pô, o negócio não deu lucro e tal, que não sei o quê. Pois é, meu amigo, você foi mexendo num vespeiro chamado De Volta pro Futuro. E mancha um pouquinho aquilo que deixaram, né, como a imagem original que a gente tem da trilogia, fazer um 4 direto, com os mesmos elementos, acaba manchando um pouquinho, né? Porque se for ruim, ficou muito ruim, ainda a trilogia tá salva, ok, ninguém mexe lá. Mas usou nome, usou personagens daquele universo, usou a cidade, a Rio Valley, inegavelmente você vai usar os mesmos elementos e aí mancha um pouquinho, estraga um pouquinho. Não é bom. Era no máximo aquele que teve, né, a animação e tal, De Volta ao Futuro. Que também e também era uma animaçãozinha bem, né, hoje... Bem até forraquinha. Bem forraquinha, hoje revi hoje não, né, mas eu falo assim, revi um pouco, uns meses atrás aí, tem no YouTube, né, alguns episódios até inteiros. Ou seja, parecia uma série animada pro Dr. Brown, sabe? Porque ele aparece muito mais. Tem físicos. Super live action, inclusive. Exato. Mexendo no laboratório. O McFly mesmo, o Jay Fox, em desenho, é mais um coadjuvante ali. Tá? Enfim, é isso que tá acontecendo, né? Então... Façam histórias novas, pelo menos dá pra pegar Viagem no Tempo, fazer filmes muito bons e eficientes, como, sei lá, tem Alta Frequência, quem já viu Jim Caviezel, Dennis Quaid, muito legal, com Viagem no Tempo. Até A Casa do Lago, que é um romance aí com Keanu Reeves e a Sandra Bullock. A Casa do Lago tem uma teoria muito bacana, muito interessante, Viagem no Tempo. Então peguem, catem, pesquisem aí, vão peneirando, vocês vão ver. E querem trazer ideias novas, façam filmes novos. Deixa as franquias sagradas, terreno sagrado a gente não pisa mais. É isso aí. Bem, então é isso, chegamos ao final da sessão, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem para badernacast@gmail.com ou deixa aí nos comentários, curte, comente, compartilhe. Toca o sino, dá essa moral, se inscreve no canal. E é isso aí. Nos vemos mais tarde. Beijo na sua alma e vamos lá rever a trilogia do De Volta ao Futuro que deu saudade agora.